Religiões comparadas. Primeiro nós vamos estudar as ocidentais, as nossas, e depois as orientais. Então, veja bem, grave esse nome, olha só. Religiões comparadas. Nós só vamos comparar, só comparar, tá? Nós não estamos aqui, quem convence é o Espírito Santo. Nós não temos obrigação nenhuma de convencer ninguém. Nós só vamos comparar. Agora, nós vamos comparar com alguma coisa. Nós temos um padrão. Nós temos um metro. Na minha área de ciências exatas, eu venho de ciências exatas. Nós temos o metro. Um metro é uma unidade padrão. Não é isso? Então, qual que é a nossa unidade padrão? A Bíblia. Não é, eu acho, não é subjetivo. Não. E esse é um documento registrado, escrito, a Bíblia. Então, nós vamos pegar a Bíblia e comparar. Pegar as religiões, inclusive a nossa. Nós vamos começar com a nossa. Vamos começar com a nossa, o cristianismo. Vamos comparar com a Bíblia. E aí nós vamos analisar outros grupos, sempre com provas documentais, e comparar, só isso. Nós vamos comparar, não é falar mal. Tem gente que fala, esse pastor está falando mal das testemunhas de Jeová. Não, eu conheço testemunhas de Jeová, são gente boa. Conheço espírita, maçons, convivo com pessoas católicos. Padre foi meu professor de filosofia, excelente professor. Não pode misturar as coisas. Vocês não trabalham com profissionais excelentes, não tem nada a ver com religião, é a nossa vida terrena, a nossa vida aqui na terra. Devemos conviver com todo mundo. Agora, no plano religioso e espiritual é que nós vamos trabalhar, no plano teológico, filosófico, no campo das ideias, comparar. Guardou isso aqui já? Então não é para ofender ninguém, é para comparar. Vamos em frente, vamos trabalhar, porque, a ementa é o conteúdo programático que o professor, o pastor Hélito, me forneceu. Estudo da formação e desenvolvimento das religiões ocidentais. Esses seitas aí, não, a palavra ficou até meio pejorativa, né? Dói. Quase removida. Porque tem palavra que vai ficando feia no nosso vocabulário. E tem que mudar. Por exemplo, a Bíblia traduz o importante é o amor. Mas antigamente falar que era o amor ficava meio esquisito, parecia negócio de relacionamento sexual. Então o importante é a caridade, carisma, vem de caridade. Mas a língua é viva. Hoje você fala, eu te amo, meu irmão. Ninguém faz conotação, é amar mesmo. Eu te amo, consideração, não é? Não é assim? A palavra é viva. Então a palavra seita está doendo, pastor. Nós vamos ter que trabalhar isso aí, porque a gente não quer ofender ninguém. Até mudou, né? Porque antigamente era seitas e heresia, o nome da disciplina. Não é mais bonito? Ó. Eu sou do tempo para as seitas falsas. Olha, pior ainda, seita só. Olha só, ele colocou aqui entre parênteses, mas veja lá. Qual é o nome da matéria? Religiões comparadas. Está vendo? Não é mais gostoso? Qual é a sua disciplina? Religiões comparadas. Porque para nós é seita, irmão, para nós, para nossa concepção, mas para eles não, pode ser o contrário, tá bom? Vamos lá então. Objetivos: conhecer a origem, desenvolvimento e atuação das religiões ocidentais no Brasil e no mundo, aprender estratégias para evangelização de adeptos de seitas em estudo à seita, de novo aí. Refutar os ensinos da seita à luz da Bíblia, colocar o aluno em contato com os aspectos teológicos, filosóficos, históricos, sociais. Isso é importante, da seita histórico e social é importante. Vocês não vão perceber isso aí quando estudarmos as testemunhas de Jeová, não vamos mexer com essa questão aí. Estabelecer comparações entre seitas e o cristianismo, entre outras religiões e o cristianismo. Como eu disse, e depois nós vamos para as orientais. Estudo da formação e desenvolvimento das religiões orientais, tendo como base uma análise apologética. Apologética ou apologia significa defesa, né, gente? Fulano está fazendo apologia ao aborto, está defendendo o aborto. Fulano está fazendo apologia às drogas, está lá no Supremo agora, aquela discussão de porte. Quer dizer, ele está defendendo que a pessoa tenha o direito de usar um pouquinho, sei lá. Apologia é defesa, quando você defende uma tese. No nosso caso, apologética da fé cristã.
Então nós vamos defender a nossa fé, não há mal nenhum, não há problema nenhum. Nós estamos dentro de uma democracia, não é? Então nós vamos defender a nossa fé, tá bom? Bem, aí vem conhecer a mesma coisa, conhecer a origem, desenvolvimento, tudo isso nós já lemos. Não se preocupe que esse material eu vou disponibilizar para vocês em slides, como eles estão aqui, vou colocar para vocês lá em PowerPoint, para você usar como professor, vou colocar o ponto, que é a matéria completa, que seria o ICP que vai fornecer para vocês sem custo, e o vídeo. Poxa, gente, você tem a aula, você tem os slides, você tem o material impresso e você tem os vídeos. Se não aprender, aí fica difícil. Então, introdução ao estudo das religiões, /seitas de novo aí. E como identificar uma seita, eu já falei essa matéria. Quem estava presente quando eu fiz uma apresentação rápida aqui? Só o senhor? Tem mais alguém? Então nós vamos recapitular, tá? Que ela é importante. Bom, e na unidade 2, são 2 unidades. Uma unidade, estou falando muito alto? Estou falando muito alto? Tá. Então, uma unidade, nós vamos estudar em 2 bimestres, que o pastor Wellington, eu não percebi. Quando eu percebi, eu já estava envolvido com 4 meses. Então, 2 meses, nós vamos bater papo aqui sobre o módulo 1, que são as religiões ocidentais, 2 meses, e 2 meses sobre orientais. Legal? Beleza? Então tá bom, vamos lá. E aí, o que nós vamos estudar no módulo 1? Olha que legal, catolicismo. Nós vamos entender que o catolicismo, quando a pessoa está no catolicismo e vem para o protestantismo, já vem caminho andado. É uma bênção, já conhece o Deus que nós servimos, já conhece a Santíssima Trindade, já conhece Maria, já conhece os apóstolos, já conhece os anjos, já conhece o inferno, já conhece a imortalidade da alma. Só precisa dar, eu sempre brinco com os alunos, limar, lixar e pintar. Já vem, quando eu tinha, meu pai tem 85 anos. Quando eu tinha 7 anos de idade, estou com 62, meu pai estava com, eu não lembro, eu tinha 7. Meu pai começou a ler a Bíblia. Católico do padre, tinha aquela reza em casa, o padre em casa, muito gente boa o padre, irmão João, a gente chamava o padre irmão João, gente boa mesmo, legal. Ele tinha vindo da Itália, aquele tempo tinha muito padre de fora, não tinha quase padre brasileiro ainda. Enfim, aí meu pai começou a ler muita Bíblia, aí a minha mãe ficou assustada, pastor Elton, foi falar com o padre. Aí o padre falou: seu padre, quem lê muito a Bíblia, eu estou com medo, meu marido vai ficar louco, porque naquela época diziam que quem lia muito a Bíblia ficava louco. Agora nem evangelho vai ficar mais louco, porque parece que desanimaram de ler Bíblia. Não tem mais. Bom, mas voltando aqui. Aí a minha mãe perguntou para o padre, sabe o que o padre falou para ela? Dona Maria, louco ele não vai ficar, mas com certeza ele vai virar protestante. Entendeu? Então, é fácil, é só o católico começar a ler a Bíblia e abandonar a tradição, está convertido. É o que nós vamos estudar aqui. Vai valer a pena a questão de Maria, tudo isso nós vamos estudar aqui. Testemunhas de Jeová, nós vamos aprender um pouquinho a história, quem fundou, enfim. Mormonismo, adventismo, espiritismo, umbanda, candomblé, maçonaria, congregação. Essa congregação cristã, até ia falar com, mas achei até legal que eu vou poder dar uma aula aqui, porque eu fiz uma aula falando que congregação não é seita, coloquei no YouTube, deu 450 mil visualizações, e não é. Então, mas por quê? Porque o ICP só trabalha com provas documentais. Quando você pega a documentação que é mínima da congregação, não é seita, mas o comportamento da irmandade é problemático. Então nós chamamos de movimento contraditório, que você fica em cima do muro, entendeu? Então a gente age sempre com misericórdia, né? Na dúvida, né? Isso eu aprendi com o pastor, na dúvida, haja com misericórdia, na dúvida, tá bom? Vamos lá, Fraternidade Rosa Cruz, e depois nós vamos para
as religiões primeiras, que são as primitivas. A palavra significa primitiva, é a mesma coisa, primária, primitiva. As naturalistas, animistas, totemistas, que é aquelas que fazem totem. Lembra do totem? Já viu falar de totem? Totem. Nós vamos ver isso aí. Vou trazer algumas imagens para vocês. Vamos aprender também as principais religiões orientais, enfim. Agora, ocorre que, dentro desse grupo ainda, o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo. Vocês sabem quantos habitantes tem no mundo? 8 bilhões. 8 bilhões. Dos 8 bilhões, 2 bilhões e meio são cristãos. 1 bilhão e meio está aí, islamismo. Então vale a pena estudar essa religião. E tem um livro também, tem um livro sagrado também. E cita a Bíblia, cita Jesus. Nós vamos comparar o Alcorão. Qual é a relação do Alcorão com a Bíblia? Vai ser muito legal essa aula. Hinduísmo, que é a terceira maior religião, só que daí já é uma religião politeísta. Uma religião politeísta, com 1 bilhão de adeptos. Então vamos lá, 2 bilhões e meio de cristãos, com 1 bilhão e meio de muçulmanos, já são 50% do mundo monoteísta, no mínimo, crê em um único Deus, não é isso? Porque o Islã é monoteísta, e radical ainda, radical. O cristianismo é um monoteísta, mas que crê na unidade composta. O islamismo e o judaísmo não. O islamismo só tem um Deus, Alá e Maomé, o seu profeta. Nós vamos ver isso aí. Bom, budismo, mais ou menos 500 milhões, no máximo. Então vamos lá, 2 milhões e meio de cristãos, com mais 1 bilhão e meio de muçulmanos, dá quanto? 4. Com 1 bilhão de hindus, 5. 1 bilhão de ateus, 6. 500 milhões de budistas. Então, aí o resto você divide para o resto que sobrou. Entendeu? Legal, né? Quase 1 bilhão de ateus tem no mundo. Só que tem ateu que fala assim, eu sou ateu graças a Deus. Nem sabe que é ateu. Mas nós vamos ver isso aí. Taoísmo, confucionismo são religiões filosóficas. Nós vamos estudar isso daí também com tranquilidade. Bom, agora é o seguinte. Tá tranquilo, gente? Vocês estão gostando? Deixa eu ver. Está indo bem, né? Que bom. Que bom. Então, gente, primeira coisa que nós vamos fazer agora, rapidamente, nós vamos percorrer a nossa confissão de fé. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar até 3, vocês leem para mim? Isso aí é bom salvar. Todo crente deveria decorar. Quando a igreja começou, tinha muito analfabeto. Então surgiram os credos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e amém. Creio, amém. Entendeu? Porque o povo não sabia ler e escrever, então precisava decorar na época. Daí que veio os ícones, as imagens de escultura com São Damasceno, lá por volta do 8º século. Nós vamos estudar esse século 8º. Nós vamos ver isso aí no catolicismo. Mas a decorar ele é importante. Tem coisa que precisa decorar, gente. Vamos lá. Então, gente, isso precisa decorar, gente. Essa confissão de fé é ortodoxa, ou seja, ela é reta, ela é o padrão interdenominacional. Quem não tem essa confissão, aí nós enquadramos como seita. Nós vamos ver aí na próxima sequência. Mas vamos lá então. 1, 2, 3. As escrituras sagradas, compostas do Antigo e Novo Testamentos, são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em qualquer área que venha a ser acessada, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Todos concordam? Concordam? E alguém pode explicar o porquê aquela completamente de confiança lá em cima, infalíveis na sua composição original? Alguém pode explicar o porquê disso daí? Bora! Nós temos os originais, os manuscritos, os autógrafos que saiu da mão dos apóstolos, dos escritores. Nós não temos, nós temos cópias. Bom, mas daí hoje a tecnologia, a ciência
pesquisa tudo, tem a erudição. O Novo Testamento é 99,5% de exatidão. 99,5%. É provado. Pelo que? Existem milhares de manuscritos do Novo Testamento. Tá? Do segundo século, no segundo século segundo já tem Novo Testamento. Então, até o século segundo não tem como falar que tem erro na Bíblia. Porque tem o manuscrito lá. Não tem como... É só você comparar, está nos museus aí. E essa diferencinha de um século, porque o primeiro foi concluído no primeiro século, não varia. Isso dá para pesquisar. Comparando todos eles, tem que ter saído de uma fonte original. Mas dá um detalhezinho. Mas essa variaçãozinha em nada, absolutamente em nada, mexe com as nossas doutrinas. Então é exatidão. E o Antigo Testamento, nós tínhamos um problema, porque o mais antigo era do século IV, que eram cópias da Septuaginta. Vocês já aprenderam a Septuaginta? Que foi escrita há mais ou menos 250 anos antes de Cristo, a tradução do hebraico para o grego. E o mais antigo manuscrito hebraico era do século VIII, século IX. Exagerando, século VII. Olha que diferença da era cristã. Mas com os achados no século passado do Mar Morto, Qumran, já viram falar dos achados do Mar Morto? Só para ter uma ideia, encontraram o manuscrito completo do profeta Isaías, datado 100 anos antes de Cristo. 100 anos antes de Cristo. 100% de exatidão. Então, meu irmão, esquece, não se discute. Mas mesmo assim, o escritor fez questão de colocar esse detalhezinho, tá bom? Então é 100% a Bíblia, pessoal, exceto a tradução do Novo Mundo. Por isso que nem Bíblia é chamada. Nós vamos ver por que a tradução do Novo Mundo, nós vamos aprender aqui. Nós vamos comparar os textos que eles alteraram para defender doutrinas que não tem como provar na nossa Bíblia. Bom, vamos em frente, rapidinho. Segundo, 1, 2, 3. Há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o camarada fala assim para você: mostra a palavra trindade para mim na Bíblia, mostra que eu creio, que eu passo a acreditar. Aí você fala: então tá bom, você não crê na palavra, na trindade, porque não tem essa palavra técnica na Bíblia. Então mostra para mim a palavra onisciente. Quer dizer que, partindo do seu raciocínio, como não tem a palavra onisciente na Bíblia, Deus deixa de ser onisciente? Deus deixa de conhecer o meu pensamento só porque não tem essa palavra na Bíblia? Porque não tem essa palavra. Aí a pessoa fica travada. Então já não é argumento. Então nós cremos na doutrina da trindade. Existe um único Deus, mas nós encontramos em Deus, na divindade, 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Já dominaram isso aí? É uma doutrina que está implícita no Antigo Testamento e explícita no Novo Testamento. E aí, não vou entrar nela agora, porque nós vamos ver quando estudarmos Testemunhas de Jeová, nós vamos ver essa doutrina com mais precisão. 3, 1, 2, 3. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e o homem. Somente Ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Correto? Foi tentado em tudo. Jesus Cristo é o único ser que tem uma única pessoa, é a única pessoa que tem 2 naturezas. Uma pessoa só, com só Ele, 2 naturezas. Uma natureza 100% divino, por isso que Ele é Deus, unigênito do Pai, o único da mesma espécie, do mesmo gênero, e 100% humano, porque herdou de Maria a natureza humana sem a culpa. Tá? Nós vamos ver isso no Tomo de Leão, quando estudarmos catolicismo. Tranquilão? 100% Deus, 100% humano. Daí Ele ser a ponte, ser o único mediador, tá bom? Tranquilão aí? Então até aí tranquilo, né? Decoraram? A Bíblia é... Não, a Bíblia é o que para nós? Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Bom,
Segundo, ela não contém, ela é. Guardou? Guardou? Segundo, nós cremos em um único Deus, mas encontramos em Deus, em nome do Pai, em nome do Filho. Lembra do sinal da cruz? Só guardar isso, você nunca mais esquece. Dominou. Terceiro, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Emmanuel, Deus conosco, e é o único mediador, o único perfeito. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Está em Hebreus, nós vamos ver isso aí. Aí um aluno me perguntou na aula presencial, mas sabe aquele aluno que fica com aquelas ideias malucas, mas tudo assim, pastor, mas, oh, meu, o que é tudo? O que é tudo? Pensa o que você quiser, ué, tudo, mas não pecou, tá bom? Terceiro, rapidinho. Quarto, 1, 2, 3. O Espírito Santo é o regenerador e santificador dos redimidos, o doador dos dons e frutos espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Meu irmão, o negócio é o seguinte: a igreja no Brasil está uma bênção, está indo para 40% de evangélicos no país. Mas a igreja, irmão, não se preocupa não começa a falar da igreja não, porque você vai acabar ofendendo o Espírito Santo, e o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem que é o mestre da igreja? Quem que é o mestre da igreja? Quem que é responsável pela igreja? Você pensa que é fácil o seu Espírito Santo, irmão? Porque é tudo problema, irmão, crente é tudo problemático, irmão. Eu estava numa igreja, eu tinha uns 22 anos, e naquele dia, pastor Hélio, saiu o Espírito Santo da igreja, saiu uma pancadaria dentro da igreja, quebraram o braço do pastor de visão, Assembleia de Deus Missão. Irmãos, eu estava lá, eu era auxiliar, e eu estava perto do lugar de acender luz, do quadro, e um cara veio fortão querendo desligar tudo para dar aquela confusão, irmãs. Irmão, até eu entrei no rolo, dei um chute. Entrei no rolo também, irmão, porque ali eu tinha que defender o relógio para ninguém pegar. Tombaram o carro do pastor, um escândalo. Irmão, se o Espírito Santo não habitasse na igreja, irmãos, não tem sentido. A mistura de gente que vem para o culto, toda a classe social, todo nível, todo jeito, tudo misturado, irmãos, e mais alguma coisa. Mas está tudo ali adorando a Deus e chamando o outro de irmão, não é? Quem que faz isso, irmãos? Quem? É obra de quem? Espírito Santo. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque a igreja cresceu tanto, e agora o Espírito Santo está precisando de educadores. Você sabia disso? Que o Espírito Santo está, irmão, ele é o mestre, ele é perfeito. Então quem que é o mestre da igreja? Portanto, irmãos, nós vamos ver aqui que a igreja nasce com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e ela continua ativa até hoje. Mas, irmão, teve uma época que não tinha protestantismo, só tinha o catolicismo, então o Espírito Santo ficou sem operar? Não, irmão, não, os nossos olhos são falhos, a nossa análise ela é falha. Deixa Deus trabalhar. O importante é que neste século, presente século, Ele nos escolheu para fazer a obra, Ele nos chamou para representá-lo aqui na terra. Nós somos representantes de Deus, embaixadores de Cristo aqui na terra. Olha que coisa linda. E vocês ainda são mais ainda polidos, porque são seminaristas. Mas é assim mesmo. Irmão, num país não tem só tudo é cientista, é uma pirâmide, não é? Tem o chão da fábrica, depois tem o supervisor, tem o técnico, tem o engenheiro, e vai afunilando, não é? Então vocês estão naquele nível, né? Tem o povão, porque se todo mundo vem para o seminário, quem vai ficar no hospital cuidando dos doentes? Quem vai ficar lá na farmácia? Quem vai ficar fazendo pãozinho para a gente? Quem vai cuidar da segurança? Quem vai fazer policiamento? Mas vocês foram escolhidos da sociedade para representar Deus. Então vão representá-lo? Primeiro aprendendo, é bênção pura. Gostoso, não é, irmão? Gostoso, não é? 5, 1, 2, 3. Em Adão, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. O essencial para o homem
Eu sempre faço analogia, eu comparo com o vírus da AIDS, HIV. Então a pessoa vai fazer o exame médico, chega lá, ih rapaz, você está com HIV, né? Ou uma transfusão de sangue, não necessariamente uma relação ilícita, pode pegar de outro jeito também, até por uma transfusão, enfim, mas você está com HIV. Só que agora a medicina, a ciência descobriu um remédio, eles chamavam de coquetel de primeiro, né? A pessoa toma diariamente, não morre mais. O que o vírus faz? Ele derruba a imunidade da pessoa. Aí a pessoa pega uma gripe, está com a imunidade baixa, morre. E esse remédio mantém a imunidade da pessoa. Não vai mais morrer, ele tem o vírus, mas não morre mais dos vírus. Vive normalmente. Mesma coisa é o pecado, irmãos. Nós temos esse vírus, e o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Pecou, salário, morte. Então o vírus está dentro da gente. Só que nós temos a nossa solução. Quem é a nossa solução? Jesus. Jesus. Então Jesus morreu pelos pecados que eu cometi, que eu cometo e que eu vou cometer. Porque se falar que não peca é mentiroso. Olha que situação. É o vírus, está dentro da gente. Só vai sair naquele dia. Naquele dia, quando nós recebemos um corpo glorificado. Mas o vírus está dentro da gente. É ou não é? Mas se você está sempre com Jesus firme, você não corre mais risco. Por isso que é de graça. Não há nada que eu possa fazer da minha natureza para me libertar desse vírus. Então eu dependo de Jesus. Olha que maravilha. Isso é salvação, irmãos, né? É reconhecer que tem o vírus, que é pecador, e aceitar o plano de Deus. Tranquilão até aí? Sentiram a salvação? Se você, ai meu Deus, eu tenho uma dúvida, será que eu sou salva? Será que eu sou salvo? Porque eu piso tanto na bola. Não, irmão, esquece a pisada na bola. Pensa o seguinte: você reconhece que peca? Reconhece? Sem querer, até por pensamento? Concorda? Você crê? Você crê que Jesus Cristo pode te salvar? Então você está salvo. Acabou o problema, irmão. Vamos dar glória a Deus, vamos para frente, irmão. Vamos para frente. Não é de sofrer, não é? E além de Ele te salvar, Ele te escolheu para ser um ministro dele, uma ministra. Olha que maravilha. Então vamos curtir, irmãos, né? Vamos para frente. Bom, pronto. 6. 1, 2, 3. A salvação eterna, dom de Deus, tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Cristo Jesus. A fé é o meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da salvação da sua morte. Vicariedade é substituição. Até eu fiz uma analogia hoje no programa de rádio. Imagina um país onde tem pena de morte. Então, um país tem pena de morte, a pessoa cometeu um crime, condenada à pena de morte. Só que nesse país tem uma lei que alguém pode morrer no lugar daquela pessoa. Aí a pessoa está condenada, chega um inocente e fala: não, pode soltá-lo, eu quero morrer no lugar dele. É uma lei do país. Pode ter, morre o outro. Foi isso que aconteceu. Vicariedade, substituiu. O salário de um pecado não é morte? Deus não pode mentir. Pecou, morreu. Salário do pecado. Justiça divina. Mas Ele nos ama. Mas é um tripé. Santidade, amor e justiça. Tirar um, cai. Deus é santo, perfeito e é justo. O salário do pecado é a morte. Mas Ele nos ama. Como resolver o problema? Ele mesmo pagou. Ele mesmo pagou o preço da nossa salvação com o seu próprio sangue. Sangue de quem? Do Pai? Não. Do Espírito Santo? Não. O nome já diz Espírito Santo. Sangue de quem? Do Filho, Jesus Cristo, que veio como homem, se esvaziou, não usava os atributos da divindade e morreu. Pagou o preço da nossa redenção. Por isso que nós somos salvos. Substituição. É isso que nós vamos comparar com outras religiões. Vocês estão entendendo a importância? Só que se eu não conheço isso, como é que eu vou poder analisar outra religião? Tá? Então a salvação é 100% de graça. Tá bom? Aliás, é um dos pilares, né, do protestantismo, né? Só a graça. 7. 1, 2, 3. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens.
Paulo fala que se Jesus não tivesse ressuscitado, seríamos os mais miseráveis dos homens. Ele ressuscitou e ressuscitou com o corpo que ele tinha. Só que o corpo dele, ele ficou 3 dias na sepultura, mas não entrou em corrupção, porque ele não tinha pecado. Então ressuscitou com o mesmo corpo. Vocês vão ver que não é assim que as testemunhas de Jeová acreditam, não. Elas acreditam que Deus escondeu aquele corpo e fez um corpo aparente para Jesus. Olha que situação. Não, prefere crer no negócio mais difícil do que crer no que está na palavra de Deus. Vamos lá. 8ª, 1, 2, 3. A punição eterna, incluindo separação e perda de comunhão com Deus, é o destino final do homem não regenerado e de Satanás, com todos os seus anjos. Que é a segunda morte, não é isso? Segunda morte de Apocalipse. Morte é uma palavra, nós vamos aprender aqui vendo outras religiões, mas só para adiantar, morte é uma palavra polissêmica. Uma palavra polissêmica é uma palavra que tem mais de um significado. Assim como vela, tem vela de navio, vela de acender, vela de carro. Morte espiritual, o mundo jaz no maligno. Primeira carta de João 5,19. O mundo está morto espiritualmente, não está? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque vocês estão vivos espiritualmente. Se alguém não está entendendo nada, é porque está morto espiritualmente. Não, irmão, não está entendendo nada, irmão? Vamos ressuscitar, irmão. Acontece na Noé, né? A morte de Adão na Noé, ela foi espiritual, né? Então, calma, não, mas também veio a morte física. Morte física, depois, morte física. O que é a morte física? Aí que é outro significado de morte, é a separação, é deixar o corpo. Quando você vai lá no velório, você vê o cadáver lá, você vê o corpo da pessoa lá, a pessoa não dá mais lá, porque para ser uma pessoa não precisa ter corpo, isso é importante, precisa só ter as 3 faculdades da personalidade, está lembrado? Quais são? Intelecto, exatamente, por isso que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem corpo físico? Anjos são seres pessoais? São ou não? Bora! Irmãos, são ou não são? Os anjos são seres pessoais ou não? São. Oh Jesus! Olha o perigo da seita engolir vocês. São seres pessoais. Olha só, anjo tem livre-arbítrio? Ó Satanás, anjo tem livre-arbítrio? Satanás não era um anjo? Ele quis desobedecer, entrou nele orgulho, nele que nasce o pecado, não fomos nós que criamos o pecado. Então os anjos são seres pessoais, mas o corpo do anjo é espiritual. As pessoas, quando deixam o corpo e servem a Deus, vão para o paraíso, estão lá, aguardando. E as pessoas que, quando deixam o corpo, não temem a Deus, isso é Deus que sabe, vão para um lugar de tormento, que ainda não é condenação eterna como está aqui. Aqui é o Guiena, a gente chama Guiena no grego, que é o lago de fogo, a condenação eterna. A gente não pode pensar em coisa literal, né? Que Deus usa o argumento bíblico é para que a gente entenda, né? Não precisa pensar também numa fogueira e a pessoa dentro do caldeirão, né? Mas é um lugar de tormento. Você consegue imaginar o que é tormento, não consegue? Você já sentiu um tormento na vida? Ai meu Deus, não é? E você já sentiu paz, alegria? Olha, falar de intelecto independente de escolaridade, viu gente? É diferente de ser intelectual. Rapidinho aí, antes do café, que depois não vamos entrar como identificar uma seita, mas rapidinho, com a licença do pastor, não tem mais, é a última anedotinha que eu vou contar, só para engrenar. Falei para vocês do louco? Contei? Posso contar do louco para vocês a anedota? O cara estava dirigindo um carro, parou perto de um hospício, eu contei para vocês? Não? Aí furou o pneu do carro, ele tirou os 4 parafusos para trocar, o cara normal, para trocar o pneu, caíram no bueiro, não dava para pegar. Aí falou, agora como é que eu vou fazer? Aí o cara estava lá no hospício, no muro, falou, ei! Ele olhou, tira um de cada roda e coloca nesse, fica tudo com 3.
Quando chegar na cidade, você compra 4 e põe em cada um. Aí o cara pegou, fez o parafuso, fez igualzinho, entrou no carro. Quando ele foi sair, ele falou: peraí. Saiu, falou: ô meu irmão, você não é louco? Ele falou: sou louco, mas não sou burro. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia fala que nem louco é o caminho, irmão. Não tem nada a ver. Tem intelecto é porque você é humano, independente de nível de escolaridade, tá bom? Nós somos seres pessoais. Professor, só uma dúvida. O senhor falou que a pessoa quando morre, salva, já está no paraíso. É que não salva, já está no inferno. Sim. Mas e o julgamento? Então, a igreja não vai passar por julgamento. Na igreja tem o tribunal de Cristo, mas é outra história. Mas aí quem já morreu... Aqueles serão julgados no juízo final. Mas o importante dessa doutrina é que as pessoas estão conscientes, porque senão você cai na heresia dos adventistas, que chama sono da alma. Tá? Tudo bem, irmã? Tranquilona? Irmã, não, isso aqui é nosso credo, irmã. Esse aqui faz parte da nossa confissão de fé. Eu creio nisso aí que o senhor botou, eu creio. Só fiquei na dúvida do julgamento aí, que já vai dar para o paraíso, é outra... Não, nós não somos. Se você já está com Deus, você não vai ser julgada, né? O julgamento de Deus é para quem não teme a Deus. Então, mas aí quem já foi direto para o inferno? Não teve julgamento? Não, é que você está confundindo. Não, o senhor falou. Não, inferno não é, não. Olha, vai para um lugar de tormento, que Jerônimo traduziu, que na Bíblia chama de Sheol. Sheol, que quando Jesus fala sobre Sheol, ele fala que tem uma divisão, que os gregos usavam a palavra Hades, né? E São Jerônimo traduziu como infernos. No latim veio para o português como inferno, que é um lugar inferior, a habitação dos mortos. Né? Essa é a interpretação, e os judeus sabiam disso, por isso que Jesus conta a história do rico e Lázaro, que muitos chamam de parábola, né? Mas Jesus conta. Mas independente, até se for uma parábola, não significa que parábola é uma mentira. Não, parábola é um método de contar uma coisa para que a pessoa entenda, né? É um método de revelar contar uma coisa espiritual. Esse é o objetivo. Então, ainda que seja uma parábola não é sinônimo de mentira. Bom, tudo bem, minha irmã, mas nós vamos ter que discutir isso daí no adventismo, tá? Você fica tranquila. Vamos lá, 9, a penúltima. 1, 2, 3. A igreja cristã, o corpo e a noiva de Cristo, é consagrada à oração e ao serviço de Deus por meio da proclamação fiel da palavra, a prática de boas obras e a observância do batismo da ceia do Senhor. Tá certo? Então, se eu sou igreja, naturalmente eu pratico. Eu não pratico boas obras para ser igreja. Eu pratico boas obras porque eu sou igreja. Eu tenho uma nova natureza. É prazeroso praticar boas obras. Não é porque nós vamos ver que no Espiritismo a pessoa pratica boas obras porque tem medo do karma. O que é o karma? A pessoa morrer fazendo maldade pode nascer cega, pode nascer paralítica. Quando um espírita vê uma pessoa deficiente física, ela acha que ele trouxe um karma ruim da vida, porque eles creem na reencarnação. No nosso caso, não. Você faz boas obras porque você... Aliás, se você não faz boas obras, é porque você não nasceu de novo, né? Se você vê um pastor, porque tem gente que vê o pastor empurrando o carro e fala: lá está em pecado. E se o pastor troca de carro, fala que é ladrão. Ela já começou a roubar. É o cara ruim, é o zóio ruim, né, irmãos? Né? Não tem olho gordo que eles falam aí no mundo, né? Tem crente que não nasceu de novo, irmão. A Bíblia chama de joio. Não, irmãos, ele só tem... Não, ele é virgem. Ele é virgem, mas não é prudente. Não é? Ele vai na igreja, ao invés dele ouvir a palavra, ele vai para ver defeito. É o simpatizante. É simpatizante, né? Nominal, né? Para terminar, 10, 1, 2, 3. A tarefa da igreja é ensinar a todas as nações, fazendo que o Evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da igreja é a salvação das almas. Deus
fechar, só para uma reflexão. Quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, ela deixa de ser sal, só serve para ser pisada. Vocês viram o que aconteceu no país aí, na virada de ano aí, esse negócio de política, né? Vocês perceberam que a igreja, qual que é a missão da igreja? Salvar almas. Qual que é a missão da política? Cuidar do bem social das pessoas, independente de religião, não é? Independente de religião. Quando o sacerdote se envolve, aí dá ruim, irmão, dá ruim. Aí vocês viram que a situação que misturou tudo, aí você passa a vira zombaria, infelizmente. Mas graças a Deus que a igreja permanece firme. A igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo, não se envolve com as coisas deste mundo. Não estou dizendo que o crente não pode ser político, claro, não tem problema algum. Sua vocação, eu estou falando igreja, enquanto igreja, tem que tomar muito cuidado, porque senão sai da missão. Tudo bem até aí? Então agora está na hora, o pastor Wellington, tem um intervalinho, pode ser um intervalinho, aí a gente entra no segundo tempo já. Agora, gente, se possível, cole em algum lugar essa confissão de fé. Cole em algum lugar, cole aí no seu celular, decora uma por dia, fica uma semana. Você precisa conhecer isso aí, tá bom? Vamos tomar um cafezinho rapidinho?